Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Quando Sara estava com 6 meses de gravidez, tornou-se a sensação no trabalho. As colegas de fábrica não poupavam paparicos, chamando-se de tias do bebê, e enchendo Sara de mimos e conselhos. Um dia, enquanto organizavam um chá de bebê surpresa, Sara decidiu facilitar a logística passando seu endereço para o grupo. No entanto, quando mencionou o local onde morava, Silvia, sua amiga mais próxima, ficou subitamente séria. O sorriso habitual desapareceu e uma expressão de preocupação tomou conta de seu rosto. Sara, perceptiva como sempre, notou imediatamente. "O que foi, Silvia? Que cara é essa? É porque eu moro no interior?" Perguntou, tentando aliviar o clima com um tom descontraído. Silvia hesitou por um momento, sentindo o peso dos olhares das outras colegas que pareciam desconfortáveis com o rumo que a conversa poderia tomar. Mas decidida a não esconder algo que julgava importante, ela ignorou as reações e resolveu falar. "Não é por você morar no interior, Sara. É por causa da casa onde você está morando." O tom grave de Silvia deixou o ambiente tenso, e todas pararam o que estavam fazendo para escutar. Sara franziu o senho, confusa, e pediu que ela continuasse. "Meu cunhado, que é delegado, me contou sobre uma ocorrência naquela casa há alguns anos. 5 jovens foram encontradas mortas lá, todas grávidas de 6 meses. 3 dessas jovens haviam tirado as próprias vidas, enquanto 2 foram assassinadas." Sara ficou boquiaberta, incapaz de dizer qualquer coisa enquanto Silvia prosseguia. "Essas jovens estavam sendo mantidas em cárcere privado. Durante a investigação, descobriram que todas eram virgens antes de engravidar. Elas foram sequestradas e usadas em um ritual macabro para gerar filhos para o demônio. Foi horrível, Sara. Meu cunhado disse que algumas pessoas foram presas e o caso virou um escândalo na cidade." As outras colegas cochicharam entre si, visivelmente desconfortáveis, enquanto Sara tentava absorver aquela informação. "Pelas contas da polícia, deveriam ser 6 jovens, mas uma delas conseguiu fugir", continuou Silvia. "Segundo alguns membros da seita que foram presos, o ritual deu errado porque as garotas começaram a enlouquecer e acabaram... Bom, você já sabe." O silêncio que se seguiu foi esmagador. Sara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela lembrou-se das noites estranhas e do sentimento constante de estar sendo observada quando se mudara para casa. Tudo parecia se encaixar de maneira perturbadora. "Sara, não é para te assustar, mas..." Silvia tentou amenizar, vendo o rosto pálido da amiga. "Eu só achei que você deveria saber." Sara respirou fundo, tentando manter a compostura diante das colegas. Por fora, ela forçava um sorriso, para mostrar que estava bem. Mas por dentro, sua mente fervilhava com as palavras de Silvia. Aquela revelação trazia à tona medos e inseguranças que Sara lutava para manter enterrados. O que mais aquela casa escondia? E o que realmente havia por trás de sua conexão com Leonardo? Naquele dia, Sara voltou mais cedo para casa. Sentiu-se mal durante o turno, e o dono da fábrica, o senhor Henrique Ribeiro, prontamente se ofereceu para levá-la. Enquanto isso, suas colegas censuraram Silvia por ter contado aquela história tão perturbadora. Talvez fosse melhor ela mudar de casa. Aquela lá deve ter uma energia muito ruim, e isso pode fazer mal ao bebê, insistia Silvia com firmeza, enquanto as outras tentavam aliviar a tensão.
Quando chegaram, Leonardo estava à porta, com sua presença imponente e tranquilizadora. Ele agradeceu educadamente ao Sr. Henrique por ter cuidado de Sara e prometeu que a colocaria para descansar. Não se preocupe, Sr. Henrique. Ela ficará bem. Vou cuidar da minha futura esposa. Sara estava sentada no sofá, ansiosa, aguardando Leonardo voltar de acompanhar o homem até o carro. Ela sabia que ele diria que havia avisado para ela descansar e evitar excessos. Preparava-se para ouvir uma bronca, mas para sua surpresa, ele foi incrivelmente carinhoso. Leonardo se sentou à beira da mesa de centro, segurou as mãos frias de Sara e falou com suavidade. Eu te conheço, Sara. Sei o quanto você é forte e ousada, mas tenho certeza de que isso não foi apenas pelo trabalho. Me diga o que realmente a deixou assim. Sara respirou fundo e contou tudo sobre o que Silvia havia relatado. Revelou com detalhes os acontecimentos horríveis que ocorreram na casa onde viviam. À medida que falava, percebeu a expressão de Leonardo mudar. Ele ficou sério, sua postura firme e seus olhos assumiram um brilho inquietante que a preocupou. O que foi, Léo? Ela perguntou hesitante. Você sabia disso? Leonardo hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Não, Sara, eu não sabia, mas senti algo estranho desde a primeira vez que entrei nessa casa. Achei que fosse por minha causa, por eu ser o que sou. Agora percebo que tem algo mais. Ele parou, segurou as mãos de Sara com mais força e depois de um longo silêncio disse: Sara, acho que a garota que fugiu daquele ritual era minha mãe. O coração de Sara quase parou. Ela encarou Leonardo em choque, tentando absorver aquelas palavras. Antes que pudesse responder, ele se levantou e olhou ao redor, como se estivesse examinando cada detalhe da casa. Eu fui gerado aqui, neste mesmo lugar. A voz dele saiu grave, carregada de um misto de tristeza e fúria contida. Ele voltou a encará-la. E agora nosso filho também está sendo gerado aqui. Sara sentiu um frio percorrer sua espinha. Tudo parecia se conectar de uma forma macabra e inevitável, como se o destino estivesse traçando um ciclo cruel que agora recaía sobre ela e Leonardo. Conforme a gravidez avançava, os eventos na casa tornaram-se cada vez mais perturbadores. Durante o dia, Sara sentia-se observada por vultos que surgiam nos cantos dos cômodos. À noite, objetos se moviam sozinhos. Cadeiras arrastadas sem motivo, portas que batiam sem vento. Além disso, vozes sussurravam palavras incompreensíveis em alguns cômodos, deixando-a constantemente em alerta. O ambiente parecia sufocante, como se algo invisível estivesse sempre ao redor. No meio do 6º mês de gestação, Ernesto, o proprietário da casa, fez uma visita inesperada. Ele chegou com uma postura amistosa, oferecendo-se para ver como estava a inquilina grávida. Sara, ainda inquieta com os relatos de sua colega e com os acontecimentos estranhos, aproveitou a oportunidade para questioná-lo diretamente sobre o passado da casa. Seu Ernesto, é verdade o que dizem sobre essa casa? Que ela foi palco de coisas horríveis? Sara perguntou hesitante, mas firme. O homem deu um sorriso enigmático que fez um calafrio subir pela espinha dela. Ele sentou-se à mesa e falou com uma calma assustadora. Sabe, minha jovem, a maioria das histórias que circulam por aí são distorcidas, mas algumas... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Algumas são verdadeiras. Ernesto começou a contar uma história inquietante. Ele revelou ser descendente de um dos líderes do culto que havia utilizado a casa no passado. Sua voz parecia ganhar um tom quase reverente, enquanto explicava que ele vinha aguardando alguém como ela por muito tempo. Você, Sara, é especial. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente.
os olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Não é apenas sua gravidez, mas o vínculo emocional que você carrega. Um amor tão profundo que transcende o humano. Você é a chave que esperávamos. A chave? Sara perguntou confusa e assustada. Sim, a chave para o portal. Seu filho não é apenas uma criança. Ele é o que tornará o impossível real. Tudo isso foi planejado há décadas, e sua presença aqui... Ele fez um gesto com a mão abrangendo a casa. É a conclusão de um destino traçado há muito tempo. Leonardo, que ouvia a conversa com atenção, permaneceu em silêncio. Por trás de sua expressão controlada, seus pensamentos fervilhavam. Ele sabia que Ernesto mentia sobre não estar envolvido diretamente. O homem não apenas conhecia o passado da casa, mas também sabia exatamente o que Leonardo era. Ernesto estava jogando um jogo perigoso, e Leonardo decidiu observar mais antes de agir. Sara, por outro lado, estava atônita. As palavras de Ernesto pesavam como chumbo em sua mente, especialmente a forma casual com que ele se referiu ao bebê como um portal. Um pavor crescente tomou conta dela, e sua primeira reação foi levar as mãos ao ventre, como se quisesse proteger o filho. Meu filho, sussurrou ela, os olhos marejados de medo. Ernesto se levantou, ajeitando o chapéu com tranquilidade. Não se preocupe, minha querida, tudo vai acontecer como deve. Vocês estão exatamente onde precisam estar. Ele lançou um último olhar a Leonardo antes de sair, um olhar que parecia carregar um aviso implícito. Assim que a porta se fechou, Sara virou-se para Leonardo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Léo, o que está acontecendo? Por que ele disse isso sobre o bebê? Por que isso está acontecendo com a gente? Leonardo respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dele. Ele acariciou o rosto de Sara e respondeu com firmeza. Não importa o que ele disse, não importa o que eles querem. Eu vou proteger você e nosso filho, Sara. Não vou deixar que ninguém ou nada machuque vocês. Mas por dentro, Leonardo sabia que o que enfrentavam era maior do que ele havia imaginado. A conexão entre o passado sombrio da casa, Ernesto, e o bebê que Sara carregava não era coincidência. Ele precisava descobrir a verdade. E rápido, antes que fosse tarde demais. Sara estava consumida pelo medo depois da visita de seu Ernesto. O pensamento de que seu filho poderia ser usado como um portal para permitir que demônios invadissem o mundo a atormentava. Mesmo com as tentativas de Leonardo de tranquilizá-la, ela não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava por vir. Depois de acalmá-la e esperar que adormecesse, Leonardo tomou uma decisão. Ele precisava confrontar Ernesto e descobrir os verdadeiros motivos por trás de suas palavras enigmáticas e ameaçadoras. Já era noite quando Leonardo deixou a casa. A lua brilhava alta no céu, iluminando seu caminho enquanto ele se dirigia ao sítio isolado de Ernesto, no meio da mata. Ele conhecia aquele lugar. Já havia observado de longe os encontros da seita que ainda se reuniam ali em segredo. Embora nunca tivesse interferido antes, a invasão de Ernesto em sua vida e o impacto disso sobre Sara haviam cruzado um limite inaceitável. Quando Leonardo entrou silenciosamente na casa de Ernesto, o ambiente estava escuro e denso, com o ar carregado de um cheiro de incenso e algo metálico, quase como sangue. Ele não se revelou imediatamente, preferindo observar Ernesto. O homem estava sentado em uma poltrona de couro envelhecido, com uma taça de vinho na mão e um olhar fixo em direção à porta, como se soubesse que não estava sozinho. Ernesto sorriu, um sorriso frio e calculado. Sem levantar os olhos, ele falou com uma voz calma e cheia de autoridade. Seja bem-vindo, Íncubo.
Sei que está aí, consigo sentir sua presença. Eu sabia que viria. Agora pare de se esconder e se mostre. Vamos conversar. Leonardo, ainda oculto pelas sombras, analisou Ernesto por um momento antes de dar um passo adiante. Ele sabia que Ernesto não era um homem comum. Havia algo de estranho em sua aura, algo que emanava poder e perigo. Quando finalmente saiu das sombras, Leonardo permitiu que sua verdadeira forma se manifestasse parcialmente. Os olhos incandescentes, as asas imponentes e os chifres sinuosos eram visíveis, mas sua postura permanecia calma e controlada. Você não parece surpreso em me ver, disse Leonardo, sua voz grave ecoando pelo espaço. Então diga, Ernesto, o que realmente quer com Sara e nosso filho? Ernesto sorriu novamente e dessa vez com um brilho de triunfo no olhar. Ele colocou a taça de vinho sobre a mesa ao seu lado e inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O que eu quero não é pessoal, Leonardo, nem com você, nem com Sara. É simplesmente o cumprimento de um plano que foi traçado muito antes de você sequer existir. Ele fez uma pausa estudando a reação de Leonardo. O nascimento do filho de Sara não é um acaso. Ele é a culminação de anos de trabalho, sacrifício e paciência. Leonardo estreitou os olhos, a raiva começando a ferver dentro dele. Você acha que vou permitir que usem meu filho como um peão nesse jogo? Acha que vou assistir passivamente enquanto tenta abrir um portal que pode condenar este mundo? Ernesto balançou a cabeça lentamente, ainda com aquele sorriso insuportável. Você não entende, Íncubo. Não é sobre o que você quer, não é sobre o que Sara quer, é sobre destino. O menino será o portal, e quando ele nascer, não haverá nada que você ou qualquer outro possa fazer para impedir. Leonardo deu um passo à frente, sua presença preenchendo o ambiente com uma força esmagadora. Está subestimando minha determinação, Ernesto. Se acha que vou permitir que algo aconteça com meu filho ou com Sara, está profundamente enganado. Ernesto levantou-se lentamente, sua figura magra de repente parecendo muito mais imponente. Ele olhou diretamente nos olhos de Leonardo, o sorriso desaparecendo, substituído por uma expressão de desafio. Nós dois sabemos que você não é invencível. Você pode ser poderoso, mas está lutando contra forças muito maiores. Ainda assim, venha. Ele abriu os braços como se estivesse convidando Leonardo a atacar. Mostre-me do que é capaz. Leonardo permaneceu imóvel, resistindo ao impulso de atacar. Ele sabia que Ernesto estava tentando provocá-lo, tentando forçá-lo a agir de forma impulsiva. Em vez disso, Leonardo fixou seus olhos ardentes no homem à sua frente e falou com uma voz que parecia abalar as próprias paredes da casa. Isso não acabou, Ernesto. Não pense que essa é a última vez que nos encontramos. Vou proteger Sara e meu filho, custe o que custar. Com isso, Leonardo virou-se e saiu da casa, deixando Ernesto sozinho na escuridão. Mas enquanto ele caminhava de volta pela mata, sentia a gravidade da situação aumentando. Ele sabia que a luta estava apenas começando e que enfrentaria forças que poderia testar todos os seus limites. Leonardo voltou para casa em silêncio, o peso da responsabilidade pulsando em sua mente. Ele observou Sara dormir profundamente, seu rosto sereno, mas os traços do cansaço ainda presentes. Ela não fazia ideia da complexidade do perigo que os cercava. E Leonardo sabia que precisava agir rápido. 3 meses era tudo o que tinha para descobrir o que seu filho realmente significava para a seita e qual a entidade demoníaca eles veneravam. Sentindo a urgência, Leonardo saiu do quarto. Ele se permitiu assumir completamente sua forma de íncube. Sua pele assumindo um tom sombrio,
as asas se desdobrando em silêncio e seus olhos ardendo com uma intensidade sobrenatural, iluminando fracamente os corredores da casa. Ele fechou os olhos por um momento, concentrando-se nas energias que fluíam pelo espaço. Aos poucos, o ambiente ao seu redor mudou e ele começou a enxergar além do presente, mergulhando nas memórias da casa, como se caminhasse pelo próprio alicerce do tempo. Ele viu a construção original, simples, erguida com suor e dedicação por seus primeiros moradores, uma família humilde que buscava paz. Contudo, os eventos tomaram um rumo sombrio quando Ernesto se interessou pela propriedade. A visão mostrou Ernesto observando a casa com olhos ambiciosos, reconhecendo seu potencial devido à proximidade com a mata e sua estrutura harmoniosa, perfeita para rituais. Leonardo viu o momento exato em que Ernesto consagrou a casa à seita, gravando símbolos ocultos em pontos estratégicos, sob o piso, nas vigas de madeira e até em camadas de tinta que ninguém imaginaria. Esses símbolos eram o alicerce do poder de Ernesto sobre o local e o meio pelo qual a casa foi transformada em um portal potencial. Quando a visão cessou, Leonardo abriu os olhos com um sorriso frio. Ele agora sabia onde estavam os símbolos de Ernesto e como a casa havia se tornado o centro das atividades da seita. Mais importante, sabia que tinha o conhecimento necessário para subverter aquilo. Ele não enfrentaria Ernesto diretamente, pois suspeitava que o homem desejava exatamente isso. Em vez disso, usaria astúcia e poder para tomar o controle da casa para si. Ocultando sua presença nas sombras, Leonardo começou a trabalhar. Ele se moveu pela casa com cuidado, certificando-se de que ninguém, humano ou sobrenatural, o observasse. Nos arredores, ele traçou um círculo que abrangia a propriedade inteira, incluindo os símbolos de Ernesto. Esse círculo, desenhado com símbolos de proteção e ocultação, que apenas um ser como ele poderia manipular, isolava o espaço de qualquer interferência externa. Dentro do círculo, Leonardo começou a desenhar novos símbolos diretamente sobre os de Ernesto. Com um gesto de mãos, ele drenava o poder dos símbolos antigos, quebrando sua conexão com Ernesto e a seita. Enquanto fazia isso, suas asas pulsavam com energia, e uma leve brisa percorria os cômodos da casa. Os novos símbolos eram intrincados e cheios de significado, criados para transformar a casa em um lugar que ele poderia controlar. O portal ainda existia, mas agora seria dele e não da seita. A energia da casa começou a mudar enquanto ele trabalhava. As vibrações sombrias deixadas pela consagração de Ernesto começaram a se dissipar, substituídas por algo mais denso e complexo, mas agora alinhado com a presença de Leonardo. Quando terminou, o círculo ao redor da casa brilhou por um momento, antes de desaparecer, escondendo completamente os novos símbolos de qualquer olhar curioso. Leonardo olhou ao redor, sentindo-se satisfeito. A casa agora era dele, e o poder que antes pertencia à seita estava desfeito. Ele sabia que Ernesto perceberia a mudança em breve, mas estava preparado. Agora, ele tinha a vantagem, e qualquer movimento de Ernesto seria feito em um terreno que não era mais dele. Com isso, Leonardo voltou para dentro da casa, suas asas desaparecendo e sua forma humana retornando. Ele foi até o quarto e se sentou ao lado de Sara, acariciando suavemente seu rosto e sua barriga, sentindo seu filho se mover suavemente. "Ninguém vai me tirar isso, meu amor", murmurou ele. "Eu protegerei você e nosso filho. Eu prometo." Ele sabia que a batalha estava longe de acabar, mas pela primeira vez sentia que tinha uma chance real de proteger aqueles que amava.